Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje, mais uma vez com React, tudo sobre o Corinthians e este jogo emocionante que nós acabamos de ver de Corinthians contra Nacional do Paraguai. Nós vamos ver os olhares técnicos dos comentaristas, vamos ver também tudo o que foi feito no jogo e a opinião de cada um deles. E é claro, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Deixe aqui nos comentários para você como foi o jogo, quem você acredita que deveria merecer um troféu de melhor em campo. Gostaria de saber a sua opinião, deixe nos comentários. É claro, já estou deixando aqui debaixo deste vídeo os créditos ao programa da ESPN Brasil. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Curta, compartilhe, isso ajuda demais. E se inscreva no canal. Estamos no ar, é isso, live pós-jogo nas redes sociais, no YouTube, da ESPN e do Star Plus, Copa Sul-Americana. O Corinthians venceu, conseguiu uma vitória contra o Nacional 2-0. A gente vai falar bastante sobre esse jogo, resultado importantíssimo, que sai até com um clima bom para o Corinthians. O jogo até determinado momento estava difícil. Mas depois o Corinthians conseguiu 2 gols com jogadores que inclusive entraram durante a partida. Eu tenho a honra de estar com o Oswaldo Pascoal e o Biratã Leal. Que honra! Tudo bem? Boa noite aos dois. Tudo bem, Pascoal? Prazer é todo nosso, hein? Estar aqui com você, Felipe, um abraço. Aí, Bira, como é que tá? Beleza? Vimos o jogo aqui, eu e o Bira, analisando o comportamento das equipes, analisando o time do Corinthians. Até que você foi bondoso, você falou que o jogo foi complicado, foi difícil. O Corinthians, no primeiro tempo, teve uma bola na trave do Nacional. O Corinthians criou muito pouco, jogou um futebol que a gente pode analisar até abaixo do que vinha jogando nas últimas partidas. Mas é que é Corinthians, né? Sim. Corinthians é aquele negócio. Eu, por exemplo, nunca duvido do Corinthians, porque eu sei que o Corinthians, uma hora para outra, tem algum coelho, né? Tira um coelho, um bolso assim, pá, sai uma carta e aí define o jogo. Foi o que fez. O Yuri Alberto entrou, fez o gol 75. Eu gostei, foi na comemoração do Yuri Alberto, né? O Yuri Alberto fez o gol e ainda falou para a torcida, eu não estou ouvindo. E era para a torcida do Corinthians. Gostei da comemoração. E depois, aos 91, saiu o gol do Mateuzinho e o Mateuzinho torce o tornozelo na hora do gol. Né? O pé direito, a gente tava vendo aqui, né, Felipe? O pé direito. Dá uma andada, né? Dá uma escorregadinha, né? Dá uma escorregadinha. Mas valeu o resultado. O Corinthians está na briga ainda. É o segundo colocado do grupo, tem um ponto a menos que o Racing, né? Quero te ouvir também, Bira. Eu acho que a gente está numa live, obviamente, com muito torcedor do Corinthians, embora tenha a Lúcia Conceição falando vai Palmeiras. É isso. Torcedores corintianos, palmeirenses, são paulinos, torcedores do futebol. Também, pô. É isso, todos. Mas uma coisa que eu peço é like, muito like nessa live pra gente falar dessa vitória do Corinthians. Eu acho que dá pra fatiar em 2/3 do jogo e 1/3 do jogo, né? 2/3 que tava realmente complicado, e depois o Corinthians faz o primeiro, faz o segundo. Eu acho que o que importa é realmente essa projeção para tentar se classificar, se não de forma direta, para jogar ali o play-off. Você fica com o resultado ou você fica com um mau desempenho em boa parte do jogo, Bira? É claro que não dá para desassociar um do outro, mas vamos falar sobre isso. São as duas análises que são necessárias no final das contas, né? O resultado é a análise importante pensando na projeção do campeonato e na situação em que ficou após essa vitória. O futebol apresentado é uma análise importante também pensando nos próximos jogos e daí nas diferentes competições, incluindo na Sul-Americana, mas também em brasileiro, sobre o que esse Corinthians pode fazer. Quando você fala que o jogo foi complicado, acho que o jogo não foi, os primeiros 60 minutos de jogo, 60 e pouco, não foi só complicado pro Corinthians, foi complicado para quem estava vendo o jogo. Deixa eu só, rapidamente, vamos ouvir o Yuri Alberto. Oba. Vamos ouvir o Yuri Alberto. Já foi, desculpa. Ele fez opsite. Ele foi. Eu vi ali o rostinho dele. Ele só quis mostrar a beleza. Ele não deu nem aquele sorriso. O sorriso dele é não, claro. daí é covardia com a gente, né? Que dá aquele flash do Roberto e volta pra nós dois aqui. Aí complicou a nossa vida. É verdade. Mas o jogo foi muito complicado até de ver. Quem estava em casa, o jogo estava muito ruim. O Nacional do Paraguai até jogando melhor. E se alguém tivesse que estar vencendo naqueles primeiros 70 minutos de futebol, foi o Nacional do Paraguai. Mas também não é que ele jogava um grande futebol, assim. Em vários momentos se via a limitação técnica desse Nacional. Quando o Corinthians, e é justo dizer, o Corinthians entra com um time misto.
né? Alguns titulares estavam no banco ou por uma questão física ou por uma escolha do Antônio Oliveira para este jogo. E daí, quando alguns titulares começam a entrar, o Yuri Alberto principalmente, o time vai ficando com uma cara um pouco mais clara ali. O Corinthians joga melhor, o Corinthians cria, faz um gol. Tem um gol anulado ali por um detalhe de bater no braço, bateu mesmo, mas foi até uma coisa pequena dentro do lance. Então, o Corinthians criou a jogada de perigo e ainda fez o segundo gol. Mas também passou o susto para tomar um empate de 1-1 em determinado momento. O Carlos Miguel teve que fazer duas grandes defesas. Pegou uma bola em defesas. cima da linha. Ele foi o melhor jogador do Corinthians em campo no final das contas. O resultado é importante porque o Corinthians, no final das contas, depois daquele início meio assustador de Brasileiro, precisa de uma sequência mais positiva para ganhar paz. E o Corinthians está com uma sequência de 3 vitórias e um empate em 4 jogos. E o empate foi um empate que ele poderia ter vencido contra o Fortaleza, em que o goleiro do Fortaleza foi o melhor em campo. Então a sequência de resultado nem é ruim. Então o Corinthians precisa agarrar um pouco ela para ir ganhando confiança para o futebol começar a se soltar, porque a gente já viu esse time jogar mais contra o Fluminense e mesmo no primeiro tempo contra o Fortaleza, né? Então hoje jogou muito mal e daí é uma coisa para se discutir o quanto o Corinthians se encolhe quando joga fora de casa, mas não importa o adversário, o Corinthians como visitante se encolhe muito. Ele sempre dá muita moral para o adversário e o Corinthians não se impõe, daí passa susto como passou hoje. O Corinthians tem algumas peculiaridades, né? Você pode dividir o jogo em algumas situações. Esse é o gol anulado, né? O Romero bate com o braço na bola, o goleiro reclama, o goleiro foi goleiro da seleção do Paraguai, né? Já faz um tempo, né? Hoje já não está mais naquele nível. Não é mais. Mas a bola bate no braço do jogador do Corinthians e ele finaliza. Então, quando o jogador tira proveito do lance para fazer o gol, ela tocando no braço, o gol tem que ser anulado. É a regra, né? Mas ele tocou sem querer na bola, a bola veio muito forte, mas tocou no braço e ele tira proveito para fazer o gol tem que ser anulado. Você vai ver aí o time do... o lance de expulsão do Thiago, do jogador do Nacional, que agride o jogador do Corinthians com um pontapé. Isso já era aos 90 e tantos minutos, né? 50 do segundo tempo. Sim. E aí o Hugo recebe um pontapé nas costas. Depois que ele vai expulso, sai o segundo gol do Corinthians. O Corinthians para sacramentar. Você pode dizer o seguinte: Breno Bidon de primeiro volante. Foi uma boa participação na partida do Corinthians. O goleiro do Corinthians, outra grande participação do goleiro do Corinthians, né? Eu sempre defendo o seguinte: goleiro para entrar numa situação de jogo, ele precisa de ter no mínimo 5 partidas. E aí o gol do Mateuzinho, que acaba torcendo o tornozelo. No detalhe, depois a gente vai ver na câmera de baixo, que na hora que ele vai bater, e na hora que ele bate na bola, o pé direito já tinha ido. É aquela coisa, né, Pascoal? Não tem algo que indique mais que um cara se lesionou do que quando ele faz um gol, né? Porque ninguém vai fazer cera ou inventar na hora que quer comemorar um gol, né? Assim, é realmente ainda mais aos 51 do segundo tempo, o jogo ganha. Quando ele cai e fica depois de um gol, é preocupante. Temos aí o Marra. Olha o Marra. Marra, chegando aqui na... Ô, Marra, dessa vez sua gravata tá bonita, né? Não, mas deixa eu falar, Marra, tem mais de 1.300 na live, eu quero 1.000 likes, porque Mário Marra, este homem que está aqui na nossa tela, chegou. Agora aquele like do... Cheguei. Marra chegou. E aí, Mário Marra, como é que foi essa vitória do Corinthians, do 2-0? Tudo bem? Bem-vindo. Vocês deram o azar, Felipe. Prazer estar com você, Bira, Pascoalzinho e com quem está com a gente aí também na live. É que na hora que vocês estavam descrevendo o lance da contusão do Mateuzinho, eu fiz aqui os sons. Ai. Tem que falar isso na live. Você acha que a live não tem esse tipo de coisa? Tem. Quando ele torceu. Então, eu concordo com tudo que eu estava ouvindo, que vocês estavam falando. Eu fico com o quê? Fico com a única coisa que é possível, com os 3 pontos. O Corinthians vai ter que avaliar o que não rendeu, o que não conseguiu jogar, mas avaliar, dando uma olhada na tabela de classificação e vendo que fez 3 pontos. Aí é mais confortável. Já pensou se tivesse perdido o jogo? Já pensou se tivesse feito o que fez o Racing aqui? O Racing empatou aqui com o Nacional. O Corinthians não empatou. O Corinthians ganhou um 2-0 sofrido, mas ganhou. Boa, segue com a gente, mas eu quero que você fale um pouquinho sobre as mudanças. A gente tem muito assunto para falar. Primeiro, agora trazendo, eu sei que tem muito corintiano na live, óbvio, a gente está conversando nesse momento com muitos corintianos, e eu acho que o corintiano vai entender essa abordagem que eu vou levar a vocês, que é, enquanto estava 0-0,
e o futebol era ruim, e a gente tá falando de uma sequência, a gente tá falando de momentos delicados também fora de campo já há um bom tempo, de ser triste a cena, triste pro corintiano. E até quem não é corintiano olhando e falando, não reconhecendo essa longa sequência, a gente tá falando de tempo, já não falando de uma semana, um mês, de falar, cara, isso não parece o Corinthians, como alma, como instituição, como história. E estamos falando de um time que já ficou sem vencer. Não é que assim, o Corinthians, muito pelo contrário, a maior fila, a fila mais conhecida do futebol brasileiro é a do Corinthians e ela pavimentou também o que é ser corintiano. Então não é uma questão sobre ganhar só ou perder, é sobre como isso está acontecendo. Quanto aí, começando com o Mark que está lá no estádio, essa coisa que você falou de se apegar no que tem para se apegar a resultado, é algo que dá mínimos tijolinhos, se não dá tijolo, dá aquelas pedrinhas, né? Aquelas pedrinhas que a gente às vezes coloca na parede, me fugiu o nome, aquelas plaquinhas, para a gente imaginar uma reconstrução, ou não. Isso é contenção de crise. Cada resultado não é construir um caminho vitorioso, é evitar uma crise estabelecida e tudo mais. Não, ô Felipe, sim, existe um mundo ideal, mas dentro do mundo ideal tinha que ter o Garro aqui, tinha que ter o Ranieri aqui. Então, assim, é preciso lembrar disso. A gente está falando de um Corinthians que não é destacado como um Corinthians que tem um elenco muito grande, que tem um elenco muito bom. Não, essas frases não entram quando a gente está falando do Corinthians. Ainda assim, o Corinthians veio aqui hoje com muitos desfalques, e muitos desfalques no meio de campo. Eu nem falei do Fausto Vera, que é um jogador que a torcida tem lá os seus problemas com ele. Mas seria um reserva imediato ou até um titular, na ausência do Ranieri. E não tinha ninguém no meio campo, não tinha o Garro, que é a força criativa, que é o jogador que vai de um lado, vai do outro, que tem qualidade, que carrega um pouco mais a bola. As opções hoje do Antônio Oliveira limitaram o time. O time não tem ninguém aqui dourando a pílula, né? O time não jogou bem. Mas eu estou tentando entender que, assim, como o Bira destacou, era um time misto, que hoje tem que agradecer muito ao Carlos Miguel, que fez defesas importantíssimas, mas que volta para São Paulo, volta para o Brasil com os 3 pontos. E talvez até com essa reflexão. Bom, a gente precisa saber o que vai acontecer com o Mateuzinho. Mas o Mateuzinho rendeu bem numa segunda linha pelo lado direito, ajudando o Fagner e levando a bola também, carregando a bola até o último terço. Eu acho que tem algumas avaliações de elenco que podem ser até positivas em algum momento. Quero ouvir você, Ibira e Pascoal também. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo. Como vocês viram, que jogaço do Corinthians. O Corinthians que perdeu algumas chances, como você viu pelos comentários, poderia ter feito até mais, acertando melhor as finalizações. Porém, era tudo que a torcida queria. Uma vitória, jogo muito emocionante, assim como a torcida já esperava. Claro, o Corinthians está vindo de um histórico muito bom de vitórias. Nós tivemos o último empate, porém, o Corinthians tem melhorado muito desde os últimos jogos. E eu gostaria de agradecer a você e te pedir, deixe nos comentários a sua opinião, como foi o jogo, o que poderia ter mudado. E é claro, eu gostaria de saber a sua opinião de quem foi o melhor em campo hoje. O Carlos Miguel salvou muito o jogo, conseguiu segurar O Carlos Miguel salvou muito o jogo. É uma responsabilidade muito grande entrar logo após uma lenda como o Cássio, mas nós vimos que lá na frente, Yuri Alberto Romero fez os seus nomes dentro do jogo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Deixe nos comentários quem foi o melhor neste jogo. E eu te agradeço. Até a próxima. Valeu. Fui!